a mais um episódio do nosso podcast Pergunte aos Universitários. E hoje, no quadro Pergunte ao Especialista, a gente vai falar sobre o tema autismo e para isso a gente convidou a doutora Caroline Mensor-Folchini. E Carol, queria pedir para você se apresentar um pouco melhor para o pessoal e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Então, olá a todos, estou muito feliz, é um prazer estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto muito. Então, eu sou Caroline Mensor-Folchini, eu sou farmacêutica, sou mestre em Medicina Interna e Ciências da Saúde pelo HC da Universidade Federal do Paraná e atualmente eu sou doutoranda de Ciências Farmacêuticas pela instituição UFPR. Trabalho com pesquisa clínica já há um tempo e o foco está sendo no desenvolvimento de método diagnóstico e um foco específico na área de neurologia. Então, minha principal linha hoje de atuação é o transtorno do espectro autista, mas eu já trabalhei com dor crônica, com zumbido crônico, com bruxismo, então sempre com esclerose múltipla, sempre focando na área de neurologia. Também atuo com algumas colaborações em algumas instituições, como eu fui professora em graduação e em pós-graduação. Ah, muito legal. Então já dá pra ver que a Carol tem bastante bagagem, não só no assunto de hoje, né? E já que ela tem bastante experiência nas pesquisas, tanto sobre o autismo quanto outras áreas, a gente tem algumas perguntas para você sobre esse assunto. A primeira pergunta é: o que motivou você a trabalhar com o transtorno do espectro autista? Então, a minha motivação foi tanto na área científica quanto na área pessoal. Então, eu descobri que eu faço parte do espectro autista já na fase adulta e com isso eu comecei a me questionar muito assim, sobre o que teria sido diferente na minha vida se eu tivesse o diagnóstico mais cedo. E ao mesmo tempo, o que eu poderia ajudar a sociedade, pensando na minha bagagem já como profissional. Aí foi onde eu uni toda a minha parte científica, tudo que eu tenho de conhecimento científico, e pensei em estar estudando focado mesmo em diagnósticos mais precoces, o que eu poderia fazer para auxiliar para que esse diagnóstico seja cada vez mais acessível e que crianças ou adultos tenham esse acesso mais fácil. Muito legal. E acho que talvez isso dá realmente força para você continuar, né? Porque a gente sabe que a pesquisa no Brasil às vezes não é uma área muito fácil de se trabalhar, né? Mas é muito legal ver que ainda a gente tem aquela chama no coração de realmente querer saber algo novo que nos motive. Carol, então a segunda pergunta que eu quero te fazer é: como o autismo ele é definido hoje pela comunidade científica e médica? A gente vê muito se falando hoje nas redes sociais, né, sobre o transtorno do espectro autista, mas como realmente a comunidade científica define ele? Então, hoje, o transtorno do espectro autista ele é definido como transtorno do neurodesenvolvimento e ele engloba 3 grandes pilares, que seriam as diferenças. O paciente tem uma certa diferença na comunicação social e interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, ele é considerado um espectro justamente porque se manifesta de formas variadas e com diferentes níveis de suportes, habilidades e desafios. Hoje, existe uma classificação do transtorno do espectro autista, que é através pelo nível de suporte. Então, o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. E vai estar diretamente relacionado o quão independente o paciente consegue ser em situações básicas da vida, como um simples ato de escovar os dentes. Porque um paciente autista às vezes tem dificuldade no ato de ir escovar os dentes e até mesmo na continuidade da escovação, porque pode gerar uma certa dor com a escova, o atrito da escova com a gengiva. E não há, como eu disse, um único perfil de pessoas do espectro autista, o que reforça muito a avaliação e o cuidado de uma forma individualizada para esses pacientes. E é interessante, né? Porque essa definição, ela justamente já vem também quebrando um pouco do estigma da sociedade, né? Porque muitas vezes a gente vê, às vezes, os pais falando dos filhos: nossa, como ele tem preguiça de escovar o dente, e às vezes não consegue entender o quanto isso pode ser difícil mesmo para a pessoa autista, né? Então é muito interessante a gente fixar isso hoje em dia, acho, né? Esse conceito. Carol, então a terceira pergunta que eu quero te fazer é: o que mudou na forma de diagnosticar o transtorno do espectro autismo? Por que tem se falado tanto sobre isso hoje em dia? Realmente a gente está tendo
tanto na comunidade científica, na comunidade médica, quanto na comunidade como um todo. E eu percebo que está cada vez mais além do conhecimento científico, está cada vez mais amplo e inclusivo. Esse tipo, o conceito, o querer entender e compreender o que é o espectro autista. E antes havia muitos perfis que não eram tão vistos, que eram como o caso das mulheres. Então, antigamente, era ser 5 para 1. Então, cada 5 pacientes, uma era mulher, 4 eram meninos. Ainda a prevalência ocorre mais em meninos, mas hoje consegue-se observar que o comportamento da mulher autista ela é diferente do menino autista. Então, isso também, entender melhor essas nuances dos sexos entre masculino e feminino, o que tem de diferente, o que está acontecendo, eu acho que faz com que hoje a gente tenha mais diagnósticos. Além disso, existe também casos que as crianças estão recebendo o diagnóstico e os pais começam a se auto-observar. Quando eles se auto-observam, eles percebem alguns comportamentos semelhantes com os filhos. Aí eles vão investigar o que está acontecendo com eles, entender, se autoconhecer melhor. E nesse se autoconhecer, nessa investigação, eles observam que eles também acabam indo assim com uma tendência de, será que eu sou autista, será que eu não sou? Aí começam a fazer a investigação com os profissionais adequados e recebem o laudo do diagnóstico. Então existe muito também esse lado que tiveram com o filho e daí começam a se investigar. Então olha que interessante, às vezes, como a pessoa consegue acabar mascarando isso mesmo até a vida adulta, né? E daí acaba vendo no filho e para pensar, nossa, talvez esse comportamento... E tem muitos idosos que eu acabo, assim, percebendo que talvez também não está subdiagnosticado. Que eles poderiam ter o diagnóstico e ter uma vida um pouco mais tranquila. E às vezes tem várias complicações e que às vezes com o diagnóstico poderia ser amenizado na fase idosa. Sim. E isso a gente pode juntar também com a pergunta 2, que tu comentou sobre os níveis de suporte, né? Então, o que eu vejo, às vezes, que acontece é uma pessoa falando assim, não, você não é autista. Você não tem cara de autista. Então, às vezes as pessoas acabam generalizando algo que justamente é um espectro, né? Então é algo muito amplo, né? Então, realmente, que bom que com o tempo a gente está quebrando esse estigma aos poucos e que não a gente está tendo simplesmente mais casos, mas que a gente está tendo mais diagnósticos corretos, né? Isso mesmo. O que faz a diferença, né? Eu imagino mesmo. E agora, a quarta pergunta, eu queria te perguntar se existe alguma relação entre o autismo e a exposição a substâncias durante o processo da gestação. Então, algumas pesquisas mostram que existem algumas associações entre exposições a certos fatores ambientais durante a gestação, como é o caso de infecções virais, onde ocorre uma cascata muito grande de inflamatória e que isso pode reverberar no feto e, dependendo do estágio, acaba que pode ter uma associação maior como o TEA. Outra situação é alguns medicamentos específicos que pode alterar e aumentar o risco de alteração no neurodesenvolvimento do feto. Mas é fundamental e é importante dizer que o TEA ele é multifatorial. Então ele envolve tanto situações referente à exposição do ambiente, mas também a predisposição genética. Aqui tem muitos estudos mostrando os fatores genéticos e quais são eles que podem estar relacionados com o TEA. Interessante, até porque eu acho que às vezes os pais ficam, se perguntando o porquê disso acontecer, né? Às vezes quando não entende muito bem sobre como funciona, né, o TEA. Então é algo bem interessante da gente ver e ver que realmente está sendo pesquisado sobre, né? Isso é importante. A próxima pergunta seria: quais tipos de intervenção têm se mostrado mais eficazes segundo a ciência? Então, existem algumas intervenções relacionadas à parte de medicamento. Então, existe um medicamento específico para o TEA? Não. Porque o TEA ele não é uma doença, ele é um comportamento, é um transtorno do neurodesenvolvimento.
Uhum. E o que existe para amenizar os sintomas do TEA são principalmente na questão de agressividade e de ansiedade. Então, hoje, a nível farmacológico, o que se tem indicado é quando o paciente está muito agressivo, tanto com as pessoas ao redor, como autoagressão, é usar um antipsicótico, como risperidona, aripiprazol, são os mais indicados segundo os guidelines. E também tem a questão de medicamentos para melhorar ou modular a ansiedade desses pacientes, como inibidores de recaptação da serotonina, fluoxetina, entre outros. Só que só de medicamento o paciente TEA não tem uma boa melhora. Então, o que é interessante é ter terapias multiprofissionais junto com a terapia farmacológica. Quais seriam essas terapias? A terapia ocupacional, onde vai auxiliar na parte sensorial desses pacientes, porque o que a literatura mostra é que esses pacientes têm uma integração sensorial diferenciada. Então, para eles, tudo eles sentem, a questão de nível toque, o olfato, a deglutição, o ouvir, com uma forma muito exacerbada, muito intensa. Então, a terapia ocupacional vai auxiliar a ter um gerenciamento melhor dessas informações que chegam ao paciente. A fono, a audióloga, ela vai auxiliar na comunicação, seja ela os pacientes na fase da primeiríssima infância, no início da infância que não conseguem falar, eles estão no balbuciar e não conseguem falar primeiras palavras, não conseguem montar frases, então vai estar auxiliando nisso. Bem como um paciente que já tem essa habilidade da fala, porém ele não consegue, digamos, ter os pontos corretos, falam de uma forma muito rápida. Então, a fono auxilia muito nisso, além da parte da alimentação. São pacientes que têm uma seletividade muito exacerbada. Então, tanto a TO quanto a fono também vai estar auxiliando na parte da seletividade alimentar. Outros profissionais que também podem estar auxiliando é o nutricionista, também para melhorar essa seletividade alimentar, porque o paciente acaba não tendo todos os nutrientes necessários, e também, que é super importante, a terapia psicológica, onde o que a literatura mostra de mais avançado, que tem uma resposta muito boa para o paciente com TEA, é a terapia ABA, que é uma terapia semelhante à do TCC. Ela é bem racional, ou seja, pacientes com TEA têm uma tendência a não conseguir identificar as emoções. E quando identificam, às vezes têm dificuldade em compreender tanto as emoções dele quanto do outro. E isso acaba dificultando a parte social desses pacientes. Então, o ABA ou o TCC, eles auxiliam muito nessa compreensão melhor desses sentimentos, dessas emoções, deixando mais racional. Porque o paciente ele acaba intensificando tudo. Então, às vezes, ele não consegue entender, não consegue dar nome aos sentimentos. Aí, com a terapia, vai ficando mais fácil. Nossa, que interessante, eu não sabia desse tópico sobre as emoções. Muito diferente. A gente acho que escuta bastante falar sobre principalmente a seletividade alimentar, né? E eu também nunca tinha parado pra pensar que, tipo, nossa, realmente vai faltar nutriente às vezes, né, e tudo. Então é muito mais amplo mesmo. E acho que algo que a gente pode colocar bem forte aqui, que tu tem falado nas suas perguntas, é que realmente o TEA, ele faz com que a pessoa veja o mundo de uma maneira diferente, né? Então, às vezes, um som que pra gente pode ser completamente normal e super ignorado, às vezes pode gerar um gatilho muito forte pra essa pessoa, né? Sim, às vezes um simples falar. Você fala, olha, não faça isso. Ele vai achar que você está, às vezes, gritando com ele. E, na verdade, você está só falando algo que é para dar um limite, mas ele não está entendendo. Então, ele vai... e muitas vezes ele não sabe se expressar, ele não sabe falar. Não sabe falar como ele está se sentindo. Então, a forma dele
agressivo, ou com ele, ou com os demais. Então, é olharmos com empatia. E olharmos com empatia também para os pais. Pensando em a criança, às vezes você vai olhar uma criança que está chorando, e aquele choro que, nossa, parece que apanhou, né? Que foi agressivo. E na verdade é a forma dela soltar o que está incomodando ela. E daí vão falar, olha, o pai e a mãe não estão cuidando. Vários amigos falaram que já receberam vários, digamos, julgamentos. Então, assim, a gente tem um olhar empático. E lá ver, se você se incomodar, ver o que você pode fazer para aquela mãe para auxiliar em alguma situação. Então, acho que isso é muito importante, se olhar com empatia para os pais, para os pacientes. É verdade, isso é primordial. Teve uma pergunta que enviaram pra gente, eu acabei pulando, então eu vou voltar pra ela, mas foi até bom que a gente entrou nesse assunto dos pais. Sim. Que seria, quais os mitos sobre as causas do autismo que você considera importante desmentir? Eu acho que o principal mito, eu acho fundamental desmentir, é a falsa ideia que as vacinas causam TEA. Então, isso saiu numa matéria em 2012, se não me falha a memória, na Lancet, publicando essa associação entre vacinas e TEA. E depois foi refutada, teve outras pesquisas com uma metodologia mais rigorosa e foi refutado, e até esse médico pesquisador ele acabou perdendo o CRM. Então é muito importante a gente difundir esse conhecimento que vacinas elas são seguras, elas são importantes serem realizadas e que não tem associação entre vacina e transtorno do espectro autista. Eu acho que isso é a principal. Acho que se conseguir passar essa mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, acho que a gente vai ficar muito feliz. Sim, com certeza. Outro mito é que falavam, que hoje, graças a Deus, já não se fala mais tanto, é da mãe geladeira. Que é um mito que falavam-se que o ambiente onde a mãe não era carinhosa com os filhos desenvolviam TEA. Gente, olha só. Não faz sentido algum. Então, não é o ambiente ali, o estilo, na verdade, do ambiente, o estilo da criação que vai fazer com que um paciente seja autista, esteja dentro do transtorno do espectro autista. Então, isso eu acho bem importante reforçar. Já não se fala assim tanto, mas é bom a gente estar relembrando que isso não existe também. Outra coisa que, ao meu ver, é um mito, falar em que pacientes com transtorno do espectro autistas não têm empatia. Então, eles têm empatia, muitas vezes eles sentem de uma forma muito intensa em todos os aspectos, seja de alegria, seja tudo, e só que eles não conseguem expressar e colocar para o outro, colocar para fora o que eles estão sentindo. Então, isso eu acho bem importante. Outra coisa que também é válido, todos os autistas têm dons mega extraordinários? Não. Existem alguns autistas que sim, que têm uma inteligência em alguma determinada área das inteligências extraordinárias. Seja ela na matemática, seja ela nas línguas, seja ela na inteligência emocional, sim, na música, mas isso não é todos, não é a realidade da maioria. A questão da superdotação era bem comentada assim, né? Porque a gente no diagnóstico o diagnóstico é bem uma das situações que acaba sendo difícil e complexo o paciente ter o diagnóstico, é porque tem elas acabam entrelaçando, vamos dizer assim, entre o transtorno do espectro autista, o TDAH e as altas habilidades. A gente precisa ter certeza que não está em um, mas um paciente com transtorno do espectro autista pode ter TDAH e altas habilidades? Pode, mas não são todos. Então, agora que tu falou isso, dá pra ver também que o diagnóstico ele é bem diferencial, assim, né? Então, creio que deva ser bem longo, assim, né? Não é simplesmente você responde um questionário e recebe, né? Isso. Então, existe alguns, como eu acho que em todas as situações, mas existem alguns casos que é caso de livro, que a gente estuda e realmente você olha assim, tem todos os critérios, bateu, que geralmente tá ok.
mas não é a realidade, não é a maioria. Então, geralmente é um processo mais longo que leva-se, não dá para você dizer um tempo, porque vai depender muito de como o paciente também aceita fazer os testes. São testes principalmente da parte de comportamental, então você observa o paciente, vê o paciente, quem faz esses testes são neurologistas ou psiquiatras e neuropsicólogos. Então é uma equipe de 1 ou 2 profissionais que eles vão estar observando, fazendo testes que já são validados no Brasil e no mundo, e é uma sequência e daí eles dão o laudo. Mas isso não é da noite pro dia. Tipo, eu vou na primeira consulta com um neuropediatra, vamos dizer assim, já vou sair com um laudo. Não. Isso também é muito importante porque a gente está vivendo uma época, uma geração que às vezes faz um autodiagnóstico muito rápido, né? Então é bem importante falar isso para as pessoas, né? De como é um processo bem sério e que ocorre certinho. Falando um pouco em pesquisa, eu queria perguntar para ti quais são as áreas mais promissoras de pesquisa sobre o autismo hoje. Então, hoje o que eu observo, que graças a Deus a gente está numa era muito diferenciada, onde os avanços estão acontecendo de uma forma muito rápida, e eu vejo que a inteligência artificial está ajudando muito isso. Então, dentro do foco do transtorno espectro autista, eu vejo muito a inteligência artificial ajudando a entender melhor como poderia ser melhor o diagnóstico de uma forma mais precisa. Então, eles estão avaliando muito a questão da pupila, da íris, com a inteligência artificial. Então, avaliando a parte de ressonâncias magnéticas, como o cérebro está nesse paciente, na parte mais anatômica mesmo, com a inteligência artificial. Além disso, tem a parte das ciências ômicas, então seja ela proteômica, genômica, metabolômica, que também estão ali para auxiliar, não só pensar se existe algum biomarcador para melhorar o diagnóstico, ou auxiliar nesse diagnóstico, mas também para entender melhor como funciona, como é o organismo bioquímico desses pacientes. E também, além disso, tem a parte que está cada vez sendo, que eu acho muito estudado, e isso eu acho muito promissor, que é o perfil sensorial desses pacientes, o quanto a integração sensorial ela acaba prejudicando, o quanto ela prejudica esses pacientes e como que pode ser melhorado. Eu vejo que essas 3 grandes áreas que dentro do TEA está se abrindo. Ai, que bom! E é legal principalmente ver essa mão junto da tecnologia, né? Sim. Então realmente tem vindo pesquisas muito inovadoras, né? Estão vindo pesquisas, e não só no Brasil, no mundo, mas eu vejo que o Brasil também não está atrás, que está realmente pesquisando e tentando inovar nessa área. Ai, que bom. Até uma das próximas perguntas era se o Brasil ele investe em pesquisas sobre o espectro autista e quais são os maiores desafios da pesquisa sobre esse tema aqui no Brasil. Então, no Brasil, acho que como um todo, o cenário brasileiro, ainda a gente investe pouco em pesquisa comparando com cenários afora. Mesmo assim, a gente tem alguns avanços interessantes. Por exemplo, dentro do projeto Genoma, o Brasil está tentando desenvolver um banco de dados genômico para pacientes autistas. Então, eles estão querendo entender qual é o perfil genético que nós aqui brasileiros temos. Então, isso eu acho um avanço espetacular, se tratando de pesquisa no Brasil. Além disso, tem vários laboratórios que tentam entender também a questão comportamental dos pacientes. Tem alguns laboratórios brasileiros e isso eu acho muito interessante, tanto o comportamento sensorial como o comportamento mesmo de habilidades sociais, que eu vejo que faz muita diferença. Eu vejo que são essas áreas. E nós, aqui, a gente está estudando, tivemos um projeto que foi aprovado pelo CNPq, então a gente está recebendo uma verba para poder desenvolver esse trabalho. E esse trabalho a gente está buscando o que existe na literatura de biomarcadores. Então nós estamos fazendo como se fosse realmente um mapa da evidência
tem um potencial para ser um biomarcador. Isso está em fase de desenvolvimento, a gente está analisando, espero que logo a gente consiga mostrar esse mapa, porque eu acredito que vai ajudar muito a gente a entender melhor se tem um potencial biomarcador para a gente estar estudando um nível assim mais profundo. Carol, então que bom ver que o Brasil não fica para trás, né, nesse ramo de pesquisa, e também a universidade pública, né, porque às vezes as pessoas se perguntam, nossa, mas o que esses pesquisadores tanto fazem, porque eles recebem para isso? Então também é muito bacana ver isso acontecendo aqui. E a próxima pergunta, ela ia caminhar dentro desse tema, mas até você já respondeu ela, que era, existe alguma descoberta recente que você considera transformadora para o futuro do cuidado com pessoas autistas? Sim, então eu vou resumir o que eu já tinha comentado, só um remember. Que é, primeiro, a parte sensorial, perfis sensoriais de pessoas autistas. Eu acho que isso vai reverberar muito na prática, no dia a dia das pessoas autistas. Além disso, a questão de ciências ômicas, tanto na parte do descobrimento, de entender melhor a questão bioquímica desses pacientes, como também na parte de melhorar, quem sabe descobrir um biomarcador, e até mesmo, dependendo da situação, a farmacogenômica, tentar entender se existe algum suplemento, alguma situação que poderia auxiliar esses pacientes em alguns sintomas que eles vão vir a ter. Outra situação é a questão de inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial está ajudando muito a dar um salto muito grande nos avanços das pesquisas. Tanto nas ciências ômicas, que está sendo usado muito inteligência artificial, no genoma, no metaboloma, na proteômica, quanto também na questão de entender outros tipos de exames, como de imagem, se eles podem auxiliar no diagnóstico. Um exame de ressonância magnética, que ela poderia estar auxiliando no diagnóstico, ou mesmo ao avaliar a pupila do paciente, ao avaliar o olhar do paciente. Então, tem um estudo que eles estão avaliando o olhar do paciente para ver se o paciente, e classificando se o paciente tem transtorno espectro autista ou não tem transtorno espectro autista. Então, eu acho que tem muitas situações que vêm a ganhar. E está começando também a se preocupar, e que eu acho que a gente precisa parar para ter essa preocupação. E tem alguns estudos, algumas pesquisas de inclusão do paciente ao mercado de trabalho. Porque se fala-se muito em ter transtorno espectro autista na infância, mas não se fala no adulto. Então, como esse paciente, como essas pessoas vão se inteirar no mercado de trabalho? Como poderia ser essa inclusão? Então, isso também eu acho que são estudos que vão agregar na prática. Não só assim na pesquisa, não vai ficar só dentro da universidade, vai sair para a sociedade. Sim. Ah, que bom, então a gente tem um futuro bem promissor nessa área, né? E com certeza de muitas melhorias. Caminhando para o final, a penúltima pergunta que eu quero te fazer é se tu tem alguma história marcante que você gostaria de compartilhar com a gente. A respeito da pesquisa, a respeito... Acho que pode ser dos dois campos, assim. Então, assim, teve uma coleta que foi bem peculiar na pesquisa. Que uma mãe, ela decidiu buscar a avaliação porque ela tinha ouvido uma live que eu tinha feito com o CRF. Ela perguntou para mim aonde que se eu estava fazendo pesquisa, eu comentei qual que era o meu projeto, enfim. Aí ela perguntou quem estava me ajudando, onde que ela poderia participar voluntariamente, levar o filho. E daí eu comentei que era no HC que a gente estava fazendo, enfim. E daí casou que ela levava o filho lá. Aí ela foi, daí tinha uma consulta, no período que a gente está recrutando um paciente, e ela fez, e daí ficou tipo, super feliz por fazer parte. Outra situação, assim, que na coleta, que eu também estou coletando pacientes que são controles, que não têm nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. E também os pais, eles ficaram muito felizes em participar, né, autorizar os filhos a participarem mesmo, sabendo que ia ter um benefício de uma forma indireta para a sociedade, mas para os filhos que não teriam. Então, assim, isso para mim
é um retorno que mostra que a comunidade consegue ver um valor na ciência. Sim. Então eu fico feliz, assim, quando a gente comenta do trabalho que a gente está fazendo. Uma outra experiência que foi muito peculiar foi, eu estava indo num evento em São Paulo. E eu sentei no lado de um rapaz na ida, porque era um bate-volta. Então eu fui na ida do lado dele e na volta ele sentou de novo do meu lado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, acho que a gente precisa conversar. Eu falei, acho que sim. E a gente começou a conversar. Ele trabalha aqui em Curitiba, ele é pastor, tem filhos, é pai atípico, tem filhos, 3 filhos são autistas. A gente começou a conversar, eu comecei a contar sobre a pesquisa que eu fazia e tal. E ele achou assim, nossa, muito legal. Ele disse, Carol, a gente tem que combinar, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ir lá na comunidade onde eu trabalho, com as pessoas autistas. Então eu vejo que a comunidade entende. E eu tinha um certo receio de expor sobre pesquisa, sobre o que eu faço para a sociedade. Eu não sabia, eu achava que a forma com que eu me comunicava era difícil e eu não sabia se eles estavam entendendo e eu ficava constrangida. E eu comecei a observar que não, que as pessoas, elas se interessam. E isso é muito importante, até porque às vezes falam, né, que no Brasil não se faz ciência. Sim. Se faz muita ciência, eu acho que falta a gente começar a expor. E esse trabalho de vocês aqui eu tô achando fantástico, porque é isso, é expor o que a academia faz, o que, né, o que nós como cientistas estamos fazendo. Então, seria isso. Ai, obrigada. Mas é realmente muito gratificante, assim, primeiro você poder ajudar uma pessoa, né? Então você teve tantos exemplos bons, por exemplo, aquela mãe, né? Então é muito gratificante você poder ajudar uma pessoa e principalmente ver o seu trabalho valorizado por essas pessoas, né? Porque justamente como tu falou, às vezes a comunidade tem essa ideia de que a ciência é muito presa no prédio da universidade e artigos em inglês com palavras difíceis, termos técnicos, e às vezes a gente acaba esquecendo até que a ciência, na verdade, é para a comunidade, para a sociedade, né? Isso mesmo, e os nossos trabalhos, a maioria, acho que 99,9%, para não dizer 100%, eles são em volta de um problema da sociedade. Sim. Então a gente tem algum problema e nós somos, como cientistas, a gente é muito questionador e a gente quer encontrar uma solução. É um quebra-cabeça que a gente está querendo ali montar. E não é só dentro do TE, é dentro de várias outras situações, seja ela dentro da área da saúde, da área da engenharia, da área da computação. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente está cada vez mais falando sobre isso. Sim. E o intuito do nosso projeto é justamente divulgar a ciência de uma forma acessível, né? E eu já tive a oportunidade de ver algumas palestras da Carol e realmente pode ficar bem tranquila que deu para entender tudo que você falou. Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo também está sendo muito rico para eles e eles com certeza souberam bastante sobre o espectro hoje. Para finalizar, eu queria pedir para que, se você pudesse, você deixar uma mensagem para pais, professores e para a sociedade como um todo sobre o autismo. Então, eu falaria de uma forma bem simples, que é escutar as pessoas como autistas, como transtorno espectro autista. Que o autismo, ele não precisa ser consertado. Então, o autismo, ele precisa, ao meu ver, ser compreendido, o que nós já estamos fazendo, e ser respeitado. Cada um tem seus limites, suas habilidades, suas dificuldades. Todas as pessoas aqui que estão presentes têm isso. Tem habilidades, tem dificuldades, tem desafios. Só que no transtorno espectro autista a gente entende tudo isso. Então a gente precisa respeitar e ouvir, seja a pessoa que tem autista, ou o transtorno espectro autista, ou quem está cuidando, ou os pais, porque às vezes os pais também não são escutados. Então é a gente escutar, né? E não é um escutar assim, escutei, eu ouvi. É um escutar com um olhar empático, tentar avaliar o que eu posso fazer para adaptar algumas situações, se necessários, alguma infraestrutura, reconhecer que existe um potencial único em cada pessoa, em cada ser tem um potencial único. Seja uma pessoa com transtorno espectro autista ou não. Então é ter esse olhar de inclusão. E inclusão de verdade é aquela inclusão que constrói e
não que exclui. Então, acho que seria essa a minha mensagem. Muito bom. Então, empatia realmente é a chave de qualquer relação, né? Então, Carol, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É sempre muito bom poder conversar contigo como pessoa, como profissional, como especialista. É realmente muito inspirador. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que foi muito rico para quem está ouvindo a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Ajudem o nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. E não esqueça, em caso de dúvida, pergunte